que essa confusão de lealdade, né, que é o que todo mundo deseja, com obediência cega? A gente precisa, só ressaltando aqui, existem líderes segundo Jesus. Marcos 10, 44, 45 está exatamente nos dizendo isso. Ou seja, está mostrando para a gente que essa liderança, ela é uma liderança conforme Jesus, que vem para servir. E em servindo, torna-se aquele que é referência, de alguma forma, e aquele a quem o Senhor confiou, né, tal liderança. E a confusão está exatamente, a gente não pode deixar de dizer assim, que é fruto de formações emocionais, espirituais, culturais, que distorcem o verdadeiro significado de discipulado. Provavelmente a maioria das pessoas, elas não têm o discipulado. E aí acaba não sabendo fazer esse discernimento, essa distinção. Mas o que a Bíblia, de fato, ensina quando se fala de lealdade bíblica? A gente já começa entendendo o seguinte: a Bíblia, quando fala de lealdade, ela está falando de algo que não anula a consciência. Então, eu preciso ser alguém consciente. Romanos 12, verso 2 é um dos textos. A lealdade, então, não é cega, é isso que você está dizendo? Isso, exatamente. Por quê? Porque a nossa consciência, ela não está anulada, não foi extinta, não foi sepultada, não foi assassinada. Atos 5, 29, por exemplo, é um dos textos quando está sendo dito lá que importa obedecer, né, a Deus, né, mais a Deus do que aos homens. Então, isso significa dizer que eu tenho consciência de que posso estar sendo leal a alguém, enquanto esse alguém está sendo reflexo da liderança de Cristo. Quando Jesus está dizendo para Pedro, são minhas ovelhas, enquanto os Pedros são reflexo do Cristo, então eu sigo Pedro. Quando Pedro deixa de ser o reflexo de Cristo, eu continuo seguindo Cristo. Eu largo o Pedro. Eu tenho que deixar o Pedro para trás, porque o Pedro está guiando as ovelhas que não são dele, são do Senhor. Então, a gente também precisa entender que, por exemplo, Paulo é um camarada que repreende um discípulo de Jesus também, né? Um apóstolo de Jesus, que é Pedro. Você vai ver isso lá em Gálatas capítulo 2, verso 11, que é justamente o sujeito que, em dado momento, por causa de uma má compreensão de Atos 15, em que gentios convertidos é de um jeito e os judeus convertidos é de outro jeito. E esse é o comportamento de Pedro. E aí vem Paulo e diz assim, não, você está errando nisso aí. Ambos são um só povo, uma só congregação, e não deve ter esse comportamento, essa dissimulação. Em algumas versões fala até dissimulação. Então, há uma questão muito séria nisso. Então, a gente precisa entender que lealdade, eu queria só bater nessa ponta aqui, talvez os colegas possam falar de outros aspectos. A minha consciência, ela não pode ser anulada. Qualquer lealdade a qualquer liderança em que a minha consciência está sendo anulada, isso aí se tornou obediência cega.